Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do Tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. No programa de hoje, o assunto é o aumento da força de trabalho e ações para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e magistrados. Neste primeiro bloco, a gente recebe o secretário-geral administrativo do Tribunal de Justiça, Sérgio Mendes. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Daniel, que eu agradeço o convite. Sérgio, eu queria começar perguntando como é esse desafio de administrar um órgão tão relevante para a sociedade como o Tribunal de Justiça? Realmente é um desafio grande, né? Uma vez nós estamos falando aqui de um poder que hoje, no estado do Ceará, ele é um poder que contempla aí, mais de 3 mil servidores, né? Quando a gente considera a força de trabalho total, aí, incluindo estagiários, comissionados sem vínculo, magistrados, a gente já chega perto das 6 mil pessoas a serem geridas, dentro de um contexto de um órgão que tem uma grande capilaridade, né? Hoje o Judiciário Cearense aí está em todo o estado, né? São mais de 300 unidades, e uma realidade que é desafiadora também do ponto de vista processual, né? Um órgão que possui quase 1 milhão de processos em tramitação, né? Mais de 1 milhão de processos em tramitação, e uma demanda crescente da sociedade, né? E a gente sabe que o cenário é que, na medida em que o judiciário ele vai prestando um serviço mais célere e mais efetivo, a demanda da sociedade ela tende a crescer, né? Então é um desafio grande, né? Mas que o tribunal ele tem se empenhado fortemente nos últimos anos para aperfeiçoar cada vez mais o seu modelo de governança e também aprimorar os seus serviços. E como é que é exatamente o seu trabalho como secretário-geral administrativo? Você cuida de tudo relacionado à administração? As secretarias gerais administrativas e judiciárias, recentemente elas foram renomeadas, né? Mas elas têm um papel muito gerencial, né? A estrutura administrativa hoje do judiciário, ela contém pastas que são específicas e temáticas, né? Nós temos Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Administração e Infraestrutura, Gestão de Pessoas, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, no âmbito administrativo, e no judicial nós temos as secretarias judiciárias. E numa das últimas reestruturações administrativas, foram concebidos esses dois órgãos, né, as duas secretarias gerais, que elas têm um papel de supervisão dessas outras pastas que são temáticas e o gerenciamento, né? Então a gente trabalha aí nessa supervisão geral, alinhamento entre as secretarias e um gerenciamento aí no nível mais estratégico. Você falou que a demanda, obviamente, por justiça está sempre crescendo, principalmente quando aumenta a qualidade do serviço e a velocidade, né? As pessoas contam com a justiça. Também existe aí, o tribunal vai acompanhando esse crescimento da demanda com o crescimento de mais servidores também, né? Como é que se dão essas incorporações e quais são os desafios dela? O desafio, a gente chegou num cenário bem crítico, né? Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça ele tem uma publicação anual que ele faz um compêndio estatístico de todos os órgãos do país, né, da Justiça, todos os tribunais. É o relatório Justiça e Números, e o Tribunal de Justiça do Ceará ele vem recorrentemente sendo apontado aí como o tribunal que possui a menor força de trabalho para cada 100 mil habitantes do país. Esse é um dado muito sensível que a gente sempre avalia, porque ele indica de fato qual a força de trabalho que a instituição possui para fazer frente a essa demanda. Então, o Tribunal de Justiça do Ceará é hoje um dos menores, né, se não for o menor, tribunal com força de trabalho para cada 100 mil habitantes. Isso é um quadro que aumenta a complexidade desse desafio, né? Uma vez que nós precisamos dar vazão, né, atender essa demanda anual e trabalhar um acervo de processos já pré-existentes, né, com um quadro bastante reduzido, né? Então, desde 2018 foi quando foi realizado esse primeiro diagnóstico situacional do tribunal dentro do seu planejamento estratégico, onde foram observados os principais gargalos, onde foi identificado de fato que nós precisávamos trabalhar, o tribunal precisava trabalhar não só na recomposição da força de trabalho, né, no incremento desse quadro de servidores e magistrados, como também em iniciativas de tecnologia, iniciativas de automação,
em modernização que tornassem os processos de trabalho mais eficientes, né? Então, desde então, o judiciário ele vem de forma progressiva trabalhando tanto no aumento, no incremento dessa força de trabalho. Eu acho que desde 2018 foram mais de 370, entre 370 e 400 cargos novos de servidores criados, cargos de magistrados também, e cargos de assessoria, né, cargos comissionados, com o objetivo, de fato, de dar mais robustez a essa força de trabalho. Em paralelo, nosso programa de modernização ele visa dotar o tribunal de novas tecnologias para que a gente possa cada vez mais ter um processo célere, né, e rotinas eficientes, né, que a gente consiga produzir cada vez mais com o quadro que temos e que estamos, de fato, crescendo aí ao longo dos anos. Claro, e existe hoje também uma preocupação muito forte, não só das empresas privadas, mas também do setor público, em relação à qualidade de vida dos funcionários, e essas melhorias, programas, né, voltados para isso. O que você podia contar para a gente que está acontecendo no tribunal em relação a esse tipo de ação? Essa é uma outra grande preocupação do Poder Judiciário do Estado do Ceará, uma vez que dentro desse quadro aí de crescimento da demanda, força de trabalho escassa, a gente traz para os nossos colaboradores, né, traz para os servidores e magistrados um tensionamento maior, né? Essa é a realidade da nossa sociedade, e dentro do judiciário isso também se torna muito crítico por esse quadro que eu acabei de citar, de excesso de demanda, né, ao judiciário para a força de trabalho que nós temos. Então, nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça ele tem um programa específico, né, que é o Vida em Equilíbrio. Ele trabalha em 4 eixos, né, voltado aí para o bem-estar físico, mental, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e práticas de gestão que tem por objetivo capacitar os nossos gestores para que eles proporcionem aos servidores e magistrados da instituição um ambiente saudável, né, e equilibrado para que possam produzir com mais bem-estar. E dentro desses 4 eixos, o tribunal ele vem trabalhando uma série de projetos, né, dos quais eu posso citar aqui ações voltadas para um TJCE próximo dos servidores e magistrados, com rodas de conversa para tentar identificar as principais necessidades. Temos também grupos terapêuticos para aqueles servidores e magistrados que atuam em áreas mais sensíveis, em temas que realmente que trazem uma complexidade maior, como violência doméstica, varas de infância, né, grupos terapêuticos para servidores e magistrados. Temos também uma série de práticas relacionadas à ginástica laboral, aula de yoga, e estamos trabalhando em 2 contratações que vão ser realmente disponibilizados os serviços para os servidores e magistrados agora em 2024, que são importantes no que diz respeito ao bem-estar físico, né, com serviços de nutricionista, parcerias com academias, grupos de treinamento, e o bem-estar mental, né, inclusive com terapias individuais, serviços de terapia individual disponibilizados aos servidores e magistrados. Então, o tribunal ele vem aí cada vez mais incorporando a esse programa práticas que tendem a reforçar o apoio da instituição a esses 4 eixos, né? O bem-estar físico, mental, o equilíbrio da vida pessoal e profissional de servidores e magistrados, e práticas de gestão que realmente estejam alinhadas a esse contexto. Nós vivemos recentemente a questão da pandemia, né, que eu imagino que, pensando na sua função aí, foi um momento bastante também desafiador, né? Como você viveu aquele momento e que impactos você acha, que consequências ele deixou hoje na forma como se administra um órgão do porte e do tamanho do TJ? Foi um momento realmente muito delicado, né, com a sua criticidade, e um drama social e econômico, político, em todos os seus aspectos. Então não só eu, mas todos os servidores e magistrados do judiciário também vivenciaram isso com um desafio maior, que foi manter os serviços, né, para que a sociedade, naquele momento tão sensível, não ficasse sem um serviço essencial, que é o serviço da justiça, né, a prestação jurisdicional. Então, apesar da sensibilidade do momento, eu acho que foi, para o judiciário cearense também, um momento de
aceleração de uma estratégia que já vinha sendo trabalhada há alguns anos, voltados realmente para a tecnologia, uma vez que, mesmo com todo aquele quadro, cenário da pandemia, o judiciário ele não interrompeu os seus serviços em nenhum dia, né? Em nenhum momento, no dia subsequente ao lockdown, o judiciário já estava lá realizando sessões de forma virtual. Então, isso foi muito importante para a autoestima do judiciário, né? E também uma constatação de que a estratégia que o tribunal ele vinha já executando e planejando há alguns anos, ela estava correta e ela deveria ser acelerada, né? No sentido de investimento em novas tecnologias, soluções digitais, na modernização dos seus serviços para que a sociedade ela realmente tivesse um judiciário cada vez mais leve, né? Mais rápido e mais eficiente. Então, nessa perspectiva, alguns dos nossos investimentos, dos nossos projetos, eles foram acelerados dentro desse eixo de modernização e transformação digital. Perfeito. Bom, a gente sabe que o tribunal também tem crescido para o interior, para melhorar também o atendimento no interior. Como é que é esse desafio? Como é que vocês trabalham desde Fortaleza, trabalhando também essa administração nas unidades do tribunal que ficam nas cidades do interior? Bom, hoje nós temos um planejamento integrado, né, que ele tem uma perspectiva não só para a capital, obviamente a capital ela tem uma relevância considerável até pela demanda, né, pela quantidade de magistrados e servidores e pela quantidade de processos, mas as comarcas do interior do estado, elas também necessitam da mesma atenção e nível de priorização. Então, hoje, todas as nossas ações dentro do nosso planejamento estratégico, os nossos projetos, eles contemplam as unidades do interior do estado. Nós temos programas específicos para o interior do estado, como programas relacionados à infraestrutura física, né? O Mais Interior, que é um programa que leva também um conjunto de equipamentos, seja tecnológicos, computadores, ar-condicionados, enfim, toda a parte de dotação de infraestrutura física para as comarcas do interior, e também programas específicos, como nós temos hoje núcleos que atuam remotamente, dando apoio em termos de produtividade, núcleo de produtividade remota, no PASSE, né, que é um núcleo permanente de apoio à realização de expedientes nas comarcas do interior, com o objetivo de dar um suporte e cada vez uma atenção maior para as unidades do interior do estado, para que elas não fiquem aí realmente aquém dos investimentos que têm sido feitos na capital. Perfeito. Sérgio, o tribunal está completando 150 anos, né? Eu queria que você me contasse quais são as suas sensações de trabalhar no tribunal nesse contexto de 150 anos e uma visão para o futuro. O que é que você espera? Bem, eu sou servidor do Tribunal de Justiça há quase 20 anos, né? Então, já vivenciei alguns momentos do tribunal e para mim é muito gratificante vivenciar esse contexto que nós estamos hoje. É um contexto de transformação, um contexto em que o judiciário, ele hoje é muito ciente das suas limitações, dos seus gargalos, mas que tem uma maturidade gerencial e institucional que lhe permite planejar bem o futuro e seguir nesse planejamento, né? Então, hoje nós vivenciamos um momento de transformação com importantes projetos dos quais nós já estamos realmente visualizando os resultados. É muito satisfatório quando a gente vê que a resposta da sociedade ela é cada vez melhor em termos de satisfação, em termos de feedback. Com a melhoria, com a celeridade maior dos processos, isso traz uma sensação aí de dever cumprido, né, para todos os que fazem parte da instituição, mas também uma sensação de querer buscar o algo a mais. Isso é o mais importante. E saber que nós temos condições de avançar bem mais dentro dessa estrutura de planejamento, de governança, de projetos estruturados que já estão dando resultados, mas que há uma perspectiva de resultados bem maiores nos próximos anos. Então, é muito gratificante fazer parte desse processo e saber que a instituição da qual nós fazemos parte, da qual nós servimos, ela vai trazer para a sociedade um retorno bem melhor ainda nos próximos anos. Muito obrigado pela presença. A gente está terminando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente recebe o Nilson Aragão. Ele é secretário-geral judiciário. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema de hoje é o aumento da força de trabalho e ações para a melhoria da qualidade de vida dos servidores e magistrados. A gente recebe agora o Nilson Aragão, ele é secretário-geral judiciário. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Daniel. À disposição aqui para o que puder ajudar. Nilson, a primeira pergunta é para as pessoas entenderem qual é a função do secretário-geral judiciário. De maneira bem geral, são muitas atribuições, mas juntamente com a Secretaria-Geral Administrativa, nós assessoramos diretamente o presidente e, no meu caso, a área judicial. Então, os projetos judiciais, os serviços judiciais, o acompanhamento das sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, todo esse serviço de apoio à presidência é feito por mim e por minha equipe. E quando a gente fala da melhoria da qualidade de vida, né, de magistrados e servidores, a gente está falando exatamente de quê? Isso tem sido um grande desafio na modernidade, porque a demanda é cada vez maior do Poder Judiciário. A gente tem uma capacidade, inclusive de tempo, de reposição de força de trabalho para acomodar isso. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio em que consiga entregar esse bom serviço ao jurisdicionado, ao cidadão, sem todavia estrangular e cobrar mais do nosso servidor, mais do nosso magistrado do que é capaz. Infelizmente, a gente hoje tem o acompanhamento da tecnologia que permite que nós tenhamos um ganho de produtividade com um serviço cada vez mais racional dos servidores e magistrados. E é um desafio enorme, né? Porque, como você mesmo falou, existe um aumento da demanda. E esse aumento da demanda também é provocado por uma entrega mais efetiva da justiça, né? Isso. A gente, a cada ano, nós temos uma série de metas que são acompanhadas e a demanda, o caso novo que entra no Poder Judiciário, ele é um desafio porque a cada ano ele vem aumentando em setores com uma variação um pouco diferente, mas há uma demanda adicional. E, felizmente, o tribunal vem conseguindo, mesmo com esse incremento, vem conseguindo entregar uma prestação jurisdicional em um volume que ultrapassa essa entrada. Então, o estoque, a queima do estoque, além de resolver o que entra, se consegue derrubar um pouco daquele passivo que atrapalha, atrasa o tempo, né, que é um grande fator de reclamação. Como o senhor falou, isso é um problema a ser sempre analisado por muitas dimensões, porque o jurisdicionado, o advogado, à medida que percebe que o judiciário atende, ele tende a procurar mais o Poder Judiciário. Então, esse ponto de equilíbrio é o grande desafio da modernidade. Tá certo. E a produtividade vem aumentando, né? Quais são os fatores que levaram a esse aumento de produtividade, a essa realidade que você tão bem explicou agora? Nós temos dois grandes tipos de processos, se é possível classificar assim. Nós temos processos, como, por exemplo, as ações de família, que são, por natureza, mais artesanais. Então, é aquele trabalho mais individualizado, caso a caso. Cada processo exige um estudo individualizado, pessoalizado, para que se consiga entregar uma decisão adequada para o caso. Mas nós temos outro grupo de processos, que são processos repetitivos, que embora também precisem dessa análise das características de cada caso, mas em um percentual daquela análise é muito similar a outras centenas, às vezes milhares de processos. Tem precedentes. Tem os precedentes, e isso ajuda a entregar uma prestação jurisdicional, como eu falei, racional, de acordo com o caso, de acordo com a necessidade de cada caso. E aí essas medidas de automação, de aplicação de precedentes, de organização de acervo, gestão de vara, a gente tem hoje as secretarias judiciárias que centralizam, padronizam e conseguem emitir atos de secretaria, esses atos secundários que não são decisões, sentenças, naquele ato próprio do magistrado, em um volume, em uma velocidade muito maior, sem uma perca de qualidade. Uhum. Então, essa série de ações conjuntas vão se complementando e permitindo que o judiciário, de uma forma moderna, de uma forma eficiente, atinja a sua finalidade institucional. E até mesmo num contexto de ampliação da sua capilaridade, digamos, geográfica, né? Isso também é um desafio? Esse é um desafio, mas numa perspectiva diferente. No passado, com o processo físico, nós precisávamos do tribunal fisicamente em cada município para permitir um acesso. Com o processo eletrônico,
com os serviços sendo prestados de forma eletrônica, não só o peticionamento, mas inclusive audiências, o atendimento de partes e advogados, há uma necessidade de que isso seja feito virtualmente, e não necessariamente de que o judiciário esteja lá naquela comarca. Então, nós tínhamos várias comarcas que eram subdemandadas, tinha uma demanda ínfima e você tinha servidores, toda uma estrutura dispensada que não era tão necessária ali, mas era muito necessário em outros locais onde a demanda superava a estrutura que lá estava. Então, agora se consegue ter, por exemplo, varas que atuam no Estado, com a competência estadual. Então, ficam em Fortaleza, ou até de modo virtual, com os núcleos 4.0, que não depende de um juiz estar fisicamente em uma comarca, um servidor estar fisicamente em uma comarca, ele consegue atuar em todo o Estado. E assim a gente ocupa o tempo daquele servidor de maneira plena, de maneira completa, não acaba o serviço dele, porque ele termina de uma vara, ele vai em outra, e assim se atinge de maneira muito mais eficiente. A questão da justiça itinerante, que a justiça vai em busca também do cidadão, isso também é um fator Isso são braços complementares. Como falei, nem toda situação vai ter o mesmo tratamento. Então, para aquelas ações que podem ser feitas de forma virtual, existem os núcleos 4.0. Mas para não dar nenhum tipo de carência no atendimento, aquela população que tem, às vezes, uma dificuldade de acesso à internet, é um excluído virtual, ou que não está conseguindo um assessoramento jurídico suficiente para saber como entrar, os juizados especiais têm uma porta mais flexível, essa justiça itinerante, com uma série de serviços que são prestados, vai complementando e vai preenchendo essas lacunas de acesso. Então, o judiciário vai deixando o mínimo de pontos em branco possível. Bom, e falando agora um pouco sobre qualidade de vida, imagino que devem existir vários programas dentro do tribunal, Você gostaria de destacar algum? A saúde do servidor, da nossa equipe, dos nossos colaboradores é uma preocupação. Eu não sei se isso agravou depois da pandemia, mas pelo menos a nossa atenção depois da pandemia ficou muito mais focada nisso, na preocupação da saúde mental, da saúde física, da saúde de modo geral dos servidores. A demanda aumenta, a gente aumenta a cobrança e tem que ter um braço de apoio para essas pessoas. E nós temos um programa que é tocado pela presidência, com todo o apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas, que é o Vida em Equilíbrio, que é exatamente achar esse ponto em que o servidor pode atuar de maneira eficiente, mas sem comprometer sua saúde, sem comprometer o seu convívio com a família. Esse é mais um desafio que a gente tenta enfrentar, e eu acho que o tribunal tem sido muito exitoso de localizar. Às vezes, uma pessoa insatisfeita fazendo um serviço, se entende melhor aquele servidor e é possível realocá-lo para uma atividade que é mais coerente com a sua vontade, com o seu perfil. E essas realocações, esse cuidado, às vezes a pessoa não sabe que tem uma doença, uma necessidade de um acompanhamento melhor, e você revelar isso para ela ajuda também a ter um autocontrole, uma autogestão ou um alinhamento com o seu gestor imediato. São ações que realmente, para além do ganho de produtividade, você tem servidores que trabalham melhor, trabalham mais felizes, e aí tem essa tendência de vestir a camisa, e mesmo que não fosse o objeto, eu acho que a prestação jurisdicional ela é também feita de forma melhor. A pessoa mais feliz, ela vai trabalhar de forma mais dedicada. Claro, você falou sobre o desafio da modernidade. Como você vê essa evolução ao longo dos anos, dessa preocupação com a saúde e com o bem-estar dos funcionários, servidores, magistrados dentro do tribunal? Como eu falei, tem esse ponto de virada na pandemia. Pode ser uma percepção minha, talvez já existisse, mas naquele momento o olhar mudou. As pessoas começaram a demonstrar esse cansaço físico, emocional, e essa necessidade de continuar entregando o serviço de maneira completa, mesmo com todas aquelas dificuldades, foi um desafio para todo mundo, foi um desafio para vários colaboradores, alguns que eu conheço, trabalham comigo, e eu vi isso, e como foi bom o momento que a administração passou a ter esse olhar e a acompanhar essas pessoas também. Então, a gente tem servidores que estão empenhados, estão engajados, mas esse empenho, esse engajamento não é feito em prejuízo de sua saúde. Achou-se ali o ponto de equilíbrio.
Claro, falando um pouco da pandemia, a questão do boom do trabalho remoto, digamos assim, funcionou bem para a justiça o trabalho remoto? O que deixou isso para agora? Se falou muito numa época do modelo híbrido, mas em algumas empresas já esse modelo híbrido nem está existindo mais. No caso da justiça, como é que é o trabalho de vocês? Não, nós temos um modelo híbrido. Já existiam alguns pilotos, alguns estudos iniciais ali no início de 2020, final de 2019, mas eram iniciativas muito incipientes. Quando veio em março ali de 2019, aquele momento que foi um susto para todo mundo, eu acredito e falo isso com alguma felicidade, o tribunal foi talvez um dos serviços que mais rapidamente se ajustou. Em poucos dias, eu não lembro agora de cabeça, mas em poucos dias nós tivemos a primeira sessão virtual do Tribunal de Justiça, com os desembargadores, que são pessoas que, em princípio, se imaginava que havia um pouco mais de resistência à tecnologia. Pelo contrário, foram os mais entusiasmados, as equipes todas se adequaram muito rapidamente, a produtividade não caiu durante a pandemia. Então, foi um teste meio forçado de um modelo que todo mundo tinha algum receio, mas que se mostrou muito funcional. Eu sou um entusiasta do trabalho remoto, acho que funciona bem. Eu tenho servidores já há algum tempo trabalhando de forma remota, sem nenhuma queda de produtividade, pelo contrário, com incremento de produtividade, mas aquele contato pessoal em momentos ainda que intercalados, né? Você ter ali, vai uma vez por semana, vai uma vez a cada 15 dias, força um encontro da equipe, mantém aquela identidade. Então, a gente ter esse modelo híbrido, ainda que com uma predominância do trabalho remoto, é muito complementar. Ele fica num nível muito bom, porque a gente consegue extrair o melhor do trabalho remoto, sem trazer a parte nociva dele, que é o desfacelamento da sensação de equipe, da sensação de pertencimento a um grupo de trabalho. Claro, a gente percebe ao longo desses programas, dessas entrevistas, que o tribunal tem uma forte visão de futuro, né? Essa presidência agora tem essa marca registrada. Como você vê o futuro do Tribunal de Justiça em termos de melhora, talvez, ainda mais da produtividade, ou em termos de grandes desafios para o que está vindo aí? Tem uma transformação digital enorme acontecendo. A transformação digital é talvez a parte mais nebulosa, que não é possível se imaginar a tão longo prazo, porque a tecnologia avança em uma velocidade exponencial que é impossível se imaginar o que estará acontecendo daqui a um ano, daqui a 2 anos, o que se fará no projeto de 5 anos. Mas eu fico muito tranquilo por conta do amadurecimento de gestão que o Poder Judiciário teve. Tem aí uma importância muito grande do Conselho Nacional de Justiça, que é esse grande maestro nacional que ajuda no direcionamento de políticas judiciárias. Foi um marco fundamental. Mas, internamente, o Poder Judiciário do Estado do Ceará tem uma visão de política muito clara. Existe um plano estratégico a curto, médio e longo prazo, há equipes treinadas em gestão, não só servidores da área administrativa, mas nossos magistrados, que em princípio são técnicos jurídicos. Hoje, muitos deles já têm um perfil de gestor muito forte, e isso dá uma segurança de que, seja qual for o desafio, o tribunal vai ter essa capacidade de adaptação, essa maleabilidade para se adaptar, se ajustar e enfrentar o desafio que for, ou utilizar o benefício que a tecnologia permitir. Claro, com uma cultura também definida para os novos que chegam, né? Tem também um crescimento grande da força de trabalho interna, né? A gente tem tido, felizmente, aí um empenho forte do presidente junto ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, e a gente tem conseguido adequar o quadro de força de trabalho de servidores do Poder Judiciário à necessidade. O Judiciário, há muito tempo, é um dos que tem uma das menores proporções, servidor por cidadão. Então, isso acabava esgotando um pouco aquele servidor que tinha que trabalhar até a exaustão para conseguir entregar a prestação jurisdicional. E hoje a gente teve um pequeno alento, ainda há um caminho a se percorrer, a nossa força de trabalho ainda não está no nível ideal, porque para a gente cobrar, dentro do que a gente fala de uma qualidade, a gente tem que cobrar do servidor, tem que cobrar do magistrado, mas ele tem que ter uma estrutura. Então, a unidade judicial tem que ter uma equipe forte, tem que ter uma equipe suficiente para conseguir fazer frente a essa demanda nova que chega a cada dia.
Bom, sem dúvida um desafio muito grande, a gente está terminando o programa de hoje, eu agradeço o Nilson Aragão, ele é secretário-geral judiciário, muito obrigado pela presença, e a gente se encontra no próximo programa, até lá.